Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a maravilhosa Miriam Perilli, direto de Rio Acima, Minas Gerais. Ei, pessoal! Ei, meu amor! Como é que estão as coisas aí? Bom também, tá tudo no lugar aqui em casa, pode ficar tranquilo aí. Tá bom. É isso aí, pessoal, estamos chegando no último episódio de 2019, que foi um ano sensacional, um ano de consolidação, sem dúvidas, do Desabraçando Árvores na podosfera. 2019 foi, 2020 será o ano do podcast. Finalmente, né, senhora? E é isso aí, pessoal. Quem diria que a gente sairia do primeiro em mim? Quem diria, hein, Fê? Ai, que legal. Esse ano foi um ano muito intenso. A gente tá com quantos episódios? Ao todo, são 39. Contando com esse, 40. Contando tudo aí, bicho, episódio especial, mas não sei o que e tal. Episódio parte 1, parte 2. Então, a gente tem 40 com esse. E em 2019, né, a gente lançou 33 episódios, agora 34. Que sucesso! Então, galera, se você for ouvir só o que a gente produziu em 2019, são 44 horas de conteúdo. Bota aí 45 alguma coisa contando com esse episódio. Ou seja, dá pra fazer viagens longuíssimas, lavar muita louça ouvindo este podcast. Dá pra passar férias com o podcast no fundo, assim, escutando. Uai, eu faço isso. Eu tô colocando em dia não, né? Eu tô ouvindo novamente todos os episódios do Nerdcast que tem. O maravilhoso Afonso com 2 Fs de Faca Solano, que são os episódios mais divertidos. É isso aí, pessoal. E hoje, né, nesse episódio sensacional, nós temos um bate-papo incrível com o professor Ricardo Bovendorp, ele que atualmente é professor visitante da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, lá no Laboratório de Ecologia Aplicada e Conservação, LEAC. Ele é graduado em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Rio Claro. Ele tem doutorado na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e pós-doutorado pelo Departamento de Ecologia da Unesp de Rio Claro. Olha aí. Uau, quanta coisa. Pô, ué. E isso que eu cortei um bocado aqui, hein? Ele tem bastante conhecimento em áreas como história natural, ecologia, biologia da conservação, modelagem, análise estatística espacial, né? E buscando aí entender como as perturbações humanas, né, defaunação, fragmentação florestal, mudança climática e tal, afeta a ocorrência e distribuição das espécies de mamíferos, né, principalmente processos de downsizing e rodentização. Ele que trabalha aí com pequenos mamíferos, principalmente. Nossa, esse tema é muito bacana, gente. É, um cara bastante completo. Fiquem ligados aí, pô, Saldanha, um grande abraço, foi um enorme prazer gravar com você, meu caro, sempre bom revê-lo. E vamos que vamos. Vamos voltar aqui para nossa retrospectiva 2019. A gente fez uma enquete com os nossos ouvintes maravilhosos, perguntando lá quais foram os momentos mais marcantes de 2019. E choveu tietagem com Flávia Miranda, Fernanda Abra, Cláudio Pádua, Suzana Pádua, Miriam Perilli. Eu tenho um carinho enorme, eu sou apaixonada com os episódios de entrevista, e eles são os mais elogiados, né, Fê? As histórias das pessoas é o que todo mundo quer saber. É, mas essa é a ideia mesmo, né? A nossa... Eu já falei isso em vários episódios, né? Eu me pauto muito pela jornada do herói, eu sempre gostei muito de ouvir histórias e tal. E essa coisa de ter início, meio e fim, né? Que nem todo mundo sabe contar história, né? Aquele negócio... A Miriam, ela chega de uma viagem assim, e aí, como é que foi? A Miriam fala, legal. Falo, pô, parece adolescente, sabe? E aí, filho, como é que foi a festa? Legal.
massa. Fala, não, peraí, conta aí. Você chegou a ver às vezes da palestra, fala, e aí, Mi, como é que foi a palestra? Foi legal. Eu falei, pô, não, peraí, você entrou na sala, falou, bom dia, pessoal, e aí, como é que foi a partir daí, né? Ai, você faz isso comigo direto, vamos lá, você entrou, aí você encontrou com tua pessoa, o que você falou? Eu falo, não, Fernando, fazer tanto passo a passo, assim. Ser casado é muito louco, né, cara? Às vezes a gente tá trocando ideia assim, ou então tá em silêncio, né? E tem aquela coisa, a Miriam começa a falar uma coisa do além, assim. Eu falei, olha, peraí, de onde tá vindo isso? Porque ela estava pensando, e aí ela começou a pensar, um raciocínio, tararara, e aí em algum momento ela resolveu verbalizar isso. Só que eu não ouvi, eu não li o pensamento inicial, eu não sei do que se trata. Isso é Fernando. É você que faz isso, eu tenho que falar, Fê, princípio, meio e fim. Vai lá, volta do começo pra eu saber o que você tá falando. Nossa, você sabe que isso é mentira. E então, bom, gente, a ideia não é hora DR online. Não, porque não assim, eu sempre gostei muito de ouvir histórias e tal, e eu já até comentei isso aqui, poxa, às vezes eu acho até que é um negócio meio egoísta, porque agora eu tenho a desculpa perfeita pra abordar pessoas que eu admiro pra ouvir as histórias dela. Olha aí que maravilha. Isso é bom mesmo. E, poxa, é com muita satisfação, pô, é muito gratificante ver a galera, principalmente a galera mais nova aí, que tá, né, nesse período obscuro. Pô, 2019 não foi um ano fácil pro meio ambiente e pra galera que tá aí na luta. E ver essa galera dando esse feedback, falando, poxa, eu me inspirei muito pela história do fulano, poxa, olha só, quem vê a pessoa nesse patamar hoje não imagina, né, que passou tanto perrengue, ficou devendo cartão de crédito, entrou em depressão e tal. E hoje, né, alcançou, a gente vê aí a questão, né, de continuar a acreditar, né, ninguém... Quer dizer, algumas pessoas nasceram meio virado pra lua, né, mas tipo assim, a maior parte das pessoas se fuderam no início, tem que correr muito atrás, né, insistir bastante. E, poxa, disparado, Flávia Miranda, né, todo mundo, pô, Flávia Miranda é foda e tal, episódio incrível, pô. E Fernanda Álvares, Suzana Pádua, Cláudio Pádua, Mira Perilli. Então, assim, de 2019, essa galera aí, pô, todo mundo ficou encantada. E vale lembrar aí que as mulheres maravilhosas, né? Afinal de contas, 62% da nossa audiência é feminina. Que legal. É, muito legal. E, poxa... E é isso, né, gente? É o caminho que importa. Então, é isso que é legal saber. É o caminho que importa. E acho que a gente tem que fazer também um agradecimento especial à turminha assídua que tá sempre ouvindo e participando, e no grupo do WhatsApp, divulgando, que formou um grupo muito bacana, assim, muito unido e que dá maior apoio pra gente e são os principais incentivadores, né, Fê, são os nossos embaixadores, né? Um grande abraço aí. É foda citar nomes, né? Tem mais de 120 pessoas lá, um grupinho de WhatsApp, todo mundo tá convidado se quiser entrar. Link no post, mas assim, é foda citar nomes, mas tem gente que tá com a gente desde o início, praticamente, né? Desde os primeiros episódios, começou a interagir e tal, não sei o quê. Bom, pra não ser injusto, não vamos citar nomes, mas tem uma galerinha aí que é super ativa, são os nossos embaixadores, vocês sabem quem vocês são, muitíssimo obrigado, é graças a vocês que o Desabraçando está crescendo e a gente está mantendo isso online, que não é fácil, galera, vários momentos, assim, sei lá, uma vez a cada 15 dias eu pensei, cara, tá foda. Então, assim, 2019 começou com o episódio 8 e lá no episódio 20 que a gente conseguiu finalmente, né, a nossa campanha do Padrim, lá no www.padrim.com.br/desabraço, finalmente permitiu aos trancos e barrancos, né, que a gente vive no vermelho, que a gente contratasse aí um editor de áudio maravilhoso, super profissional, senhorar essa entidade a quem nós nos referimos várias vezes aqui, né, então a partir do episódio 20, a gente teve essa possibilidade, isso tirou um saco de tijolos das minhas costas, porque não tava dando, né, Mia? Eu tava passando fim de semana, sábado e domingo editando áudio, e mesmo assim... tava puxado. Um tremendo sufoco, e assim, ajudou bastante, facilitou bastante, mas ainda não tá fácil, né, mas... Isso, gente, vamos apadrinhar. E vamos apadrinhar, né? Já que citando, né, tem a nossa campanha lá no Padrim, eu já falei, www.padrim.com.br/desabrace, e você pode apoiar o nosso projeto a partir de R$1 por mês, gente. R$1 por mês. Você não compra 2 balas Juquinha.
Gente, então é isso, ó, a gente tem um carinho enorme por todo mundo e a gente adora gravar também, né? Fê é puxado, mas a gente gosta de fazer isso. Olha a Miriam lacrando a conversa. O Fernando, ele vai agajando. Não, eu tô aqui fazendo a minha divagação de fim de ano. Desculpa. E nem cheguei nas metas ainda, ó. Quais são os... Vou perder não sei quantos quilos, entrar na academia, aquelas papagaiadas. Não, mas então, eu tenho muito que agradecer essa galera, cara, porque assim, não é fácil, é foda. E por favor, gente, vocês entram lá no site do Padrim e falam, pô, os caras já têm mais de R$1.000. Cara, a gente gasta muito mais do que isso ao longo do mês, né, com as despesas de edição e as despesas de hospedagem, né, tem uma despesa mensal lá para hospedagem dos episódios, distribuição dos episódios, além de outras despesas menores. Então, por mais impressionante que esses valores possam ser, ainda não é o suficiente, a gente vive no vermelho. E já que aqui estamos, vamos agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas, né, desde o último episódio, que é o Diego Cavalieri, Sandro Bezerra e Gleice de Castro, na categoria Gênero. Valeu, pessoal! Muitíssimo obrigado, galera, aí, por terem embarcado nessa jornada com a gente e apoiado esse projeto. E seguimos, né, Mi? Seguimos. 2020 vai ser um ano também com muita informação, né, Fê? Muita coisa legal. Eu agradecer também a galera que entrou lá na nossa transmissão ao vivo dos Diálogos da Conservação, lançamento da série técnica do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Infelizmente não foi o suficiente para derrubar o servidor, mas tá valendo. E vamos agradecer também nossos hosts queridos que estão sempre fazendo isso aqui com a gente acontecer. Bião, Padrinho, Paulinha, Roger. Sem eles, né? Isso aqui não teria muita graça, né, Mi? Seria só nós dois aqui fazendo DR online. Que chato. Então, muitíssimo obrigado aos nossos maravilhosos hosts. Bença Padrinho, Fabiano, Biwan, Kenobi Melo, né, que comprou a ideia aí desde o início, Rogério Cunha de Paulo, agente molder da conservação e a nossa maravilhosa Paula Piscin. Muitíssimo obrigado, galera, que tá sempre aí disposto para gravar, né, no meio da agenda maluca, a gente tá sempre aí tentando, pô, dá, não dá e tal. E seguimos, né? E o podcast só cresceu cada vez mais com eles. Estão sempre sugerindo coisas novas e coisas legais e direções e rumos legais que a gente não tinha pensado. E, putz, gratidão a todos vocês. Obrigada, pessoal. E agradecer ao Fê, que é quem toca esse barco aqui, que é quem corre atrás de toda a parte de edição, de conteúdo e que realmente faz o podcast acontecer. E como não podia faltar, né? Alice, aqui no meio da gravação. Eu sou só um mensageiro. Ai. E vamos lá, gente. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que estão ouvindo, a vocês que se tornaram ouvintes em 2019, a vocês que acompanham o projeto desde o início, aos nossos hosts, a todos os convidados, as pessoas que se dispuseram a, de uma certa maneira, expor um pouco da sua vida pessoal e dividir generosamente a sua trajetória de forma a inspirar a todos nós. E muito obrigado. E Miriam, vamos para o episódio, bicho? Senão eu vou começar a chorar aqui. E o bicho? Eu cortando o assunto. Lacrando a conversa. Vamos para o bicho, então. Bora o bicho. Que bicho é esse agora? Com a Miriam Perilli? Bora! E aí, Mi, qual que é o bicho do último episódio? Então, quando a gente foi gravar o bicho do último episódio, a gente falou, gente, vamos pegar um invertebrado? Será que formiga tem barulho? Porque eu lembro que tem um bichinho, aquela formiga feiticeira, né? Que na verdade é uma vespa. Que toda vez que eu via no campo, eu sei que se você aperta ela um pouquinho, ela faz bip, faz um barulhinho. É mesmo, E aí a gente foi fuçar pra ver se formiga fazia barulho. E o Fê achou um vídeo, né, Fê? Um vídeo de divulgação, né? Um vídeo que tava divulgando um super artigo legal. Científico que saiu na revista PLOS ONE. O que é um artigo científico mesmo, Mi? Um artigo científico é onde a gente faz a divulgação de um trabalho, de uma pesquisa. Então, vamos pensar assim, um artigo científico, imagina o seu textão
que você escreve no Facebook. Aquela porcaria que ninguém vai ler. Mas imagina que você tem especialistas na área que você tá falando merda. E aí os especialistas vão lá, isso aqui você escreveu baseado em quê? Isso aqui tá errado. Isso aqui não tem embasamento. Isso aqui e tal. E aí eles devolvem pra você esse textão todo rabiscado. E aí você corrige o seu textão e manda de volta para as mesmas pessoas que revisaram ele. E eles decidem, isso aqui agora faz sentido ou não? Se eles podem aceitar ou não publicar esse textão. Só que esse textão, no caso, é revisado por cientistas, que são especialistas naquela área que você está discutindo. Então você coleta os dados, você analisa os dados, você descreve o que você fez, de preferência respondendo a uma pergunta, e envia isso para uma revista, ele é avaliado pelos pares, volta todo esculhambado, e você se sente um lixo, porque você se sente um imbecil, mas aí você vai, corrige e melhora o texto e manda de volta, e eventualmente ele acaba sendo publicado se você continuar insistindo ad eterno, né, Mi? Mas assim, gente, lembrando que o textão do Facebook é baseado na sua cabeça, né? O textão num artigo acadêmico, ele tá comunicando respostas de uma pesquisa com pergunta, métodos e tudo mais. Testes, é uma analogia aí pra galera entender, né? Ele é baseado em alguma coisa e não na sua opinião de merda. E aí a gente achou esse artigo, né, Mi? Através de um vídeo no YouTube. Achamos um artigo, isso. E esse artigo disponibilizava os áudios dos bichinhos, né? O estrídulo, que chama, né? Das formigas. Você já falei, né, gente? É formiga que a gente rodou no último episódio. E aí, Mi, qual que é a espécie de formiga que estamos falando? E a espécie que a gente tocou o barulhinho, o estrídulo, foi a espécie Pheidole pallidula, que é uma formiga que ocorre na região do Mediterrâneo. O artigo, a gente vai colocar o link no post, é o The Pied Piper, a Parasite Beetles Melodies Modulate Ant Behaviors, que na verdade é falando do comportamento de uns besourinhos de imitar o barulho das formigas. Mas no artigo tem o barulho das formigas que eles usaram nas gravações, então a gente pegou essa informação lá, né, Fê? Porque assim, o formigueiro, né, ele é uma fortaleza, né? Então, para você entrar lá dentro, você tem que ter feromônios, né, que correspondam a... Aí eu posso estar falando bobagem, mas você tem que ter feromônios que eu não sei se ele varia de colônia para colônia ou por espécie, mas provavelmente é de colônia para colônia, porque identifica indivíduos daquela colônia, senão formigas de outras colônias vão entrar no formigueiro alheio, né? A gente vai descobrir isso quando você conversar com um especialista, né, Mi? No próximo episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aliás, do que bicho é esse? Quem vai falar vai ser o especialista, na verdade. Eu vou aprender também. Então, mas não basta apenas a questão dos feromônios. Além dos feromônios, você tem que ter a estridulação, ou seja, você tem que conversar com as outras formigas e elas verem que você também é uma formiga. Então tem esse besouro aí que imita tudo, né? E aí esse artigo traz essa informação sobre esse besouro que consegue fazer isso e, na verdade, ele até come formiga. E elas ficam lá fazendo carinho nele, né? Porque ele imita feromônio, imita estridulação e tudo. Então tem as vocalizações lá no artigo, tanto dos operários quanto dos soldados e da rainha. Essa aí, se eu não me engano, foi a vocalização da rainha. Não é uma vocalização, não. Estridulação. Então, se não é vocalização, pode entrar no que bicho é esse? Claro, claro. O que bicho é esse não fala que quem tá cantando, não. É quem está fazendo barulhos. Então não precisa, então, necessariamente ser feito com um aparelho bucal? Não. Então, se está lá, sei lá, um bicho fuçando no chão, não é vocalização? Não, mas tem que ser uma coisa que caracterize o bicho, né? Um bicho fuçando no chão pode ser um barulho aleatório de qualquer bicho fuçando no chão. Então, um cavalo tem que ser uma característica. Ele tá fazendo barulho, mas não é uma... É característico do cavalo. Rola, a gente tem que colocar os sons dos bichos, que identifiquem, que permitam identificar um bicho. Então tá bom. Pode ser? O quadro é seu, você que manda. Então eu decidi que é assim. Então fiquem ligados, galera, aí, ó, domingo que vem, que bicho é esse? Nós vamos entender um pouco mais aí sobre o quão complexo é esses comportamentos e o que é estridulação diretamente... No mundo maravilhoso das formigas. Diretamente de especialistas sobre o mundo maravilhoso das formiguinhas. Beleza. E qual que é o bicho do próximo episódio? Roda aí. Roda aí então.
Beleza, Mi. Quem souber que bicho é esse, quem desconfiar, tiver um parpite, faz o quê? Escreve para bicho@desabrace.com.br. Sensacional. É isso aí, galera. Mandem as suas respostas para o bicho. E se você tiver sugestões, críticas construtivas... Meu Deus, ela viu sua foto e falou pá. Falou? Ela viu sua foto e falou pá. Ai, futitchuki. Cadê? Coloca meu vídeo aí. Volta aí. Não vamos terminar de gravar, senão Ai, não que vai rolar. saudade. E o que eu tava falando? Ai, meu Deus. E se você tiver críticas construtivas, sugestões, parpites, sem que não sejam... Ai, chama não sei quem. Mande aí a sua pedrada para primeirapedra@desabrace.com.br. Vamos que vamos. Bom 2020 para todos nós, que seja um ano mais leve. No final vai dar tudo certo. Tomara. That was fun. Let's do it again. É isso aí, pessoal. E eu estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que o professor Ricardo como é que foi? Bovendorp. Isso! Ricardo Bovendorp, finalmente. E é foda, porque, como vocês viram no episódio passado, que o Ricardo ainda não sabe, porque ainda não ficou online, a gente tem um e-mail dele e é sacanagem, porque as pessoas que a gente tá lá na nossa checklist pra chamar, mandam e-mails e tal, eu fico, a gente tá num ponto em que os picas das galáxias estão mandando e-mail pra gente e fica... Longe! Ricardo, seja muito bem-vindo ao Desabraçando, cara, é um prazer enorme ter você aqui, a gente já vivia trocando algumas ideias lá no cafezinho da Unesp e altas histórias e com certeza já tem um tempo que você tá na nossa checklist aqui. Imagina, não, Fernando, eu que agradeço o Desabraçando Árvores, eu adoro esse programa, eu escuto ele, eu escutei todos os episódios, acredite ou não. E aí foi um momento que eu falei, nossa, eu preciso escrever alguma coisa pro Desabraçando, porque realmente o trabalho que vocês fazem é fantástico. Sensacional, pô. Cara, e como que o pequeno Ricardo se tornou, né, aí um professor de respeito, conhecido, com muita experiência internacional, né, vocês vão ouvir aí. Você teve uma boa parte da infância ali no interior de Minas, né, na maravilhosa Zona da Mata. Pois é, Fernando, exatamente. Isso é muito legal, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte no final da década de 70, então em 79. E, cara, vivi muito ali na Zona da Mata. Meu avô tinha, né, uma fazendinha ali entre Carangola e Araponga. Então a gente ia quase que todo mês. O meu avô reservava um tempinho pra gente dar esse passeio lá na fazenda e curtir umas aventuras, né? Pô, fazendinha... E ele tava se referindo, gente, na verdade, a um dos lugares que eu passei uma boa parte da minha graduação, que é a Fazenda Brigadeiro, né? Isso. Que hoje cedia ao Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, e o Bião vai ter um infarto quando ele ouvir essa história, né? E eu sempre ouvia a história, a casa do médico que era o seu avô, né? Exatamente. Meu avô era médico, né? E realmente, no final da década de 70, ele sempre gostou muito de mato, de aventuras, e ele resolveu adquirir essa terra lá. Então foi onde a gente passou a maioria da nossa infância, né? Muito ligado à natureza, indo pra lá quase todos os finais de semana não, mas uma vez por mês, mas todas as férias a gente tava lá naquele paraíso ecológico. Mas era um nível hard, né? Porque quando eu tava na graduação, no início dos anos 2000, já era um sufoco chegar lá em cima, né? Nessa época. Era uma aventura, a gente ia de caminhonete, meu avô tinha uma F-75, a gente atolava demais, pra chegar no alto da serra era muito complicado. E aí várias aventuras, né, vários bichos selvagens, cobras, porco do mato, então era muito legal, mas era nível hard. Nível hard, total. Cara, mas aí, assim, uma coisa que acontece muito quando a gente começa a ficar mais velho, né? Na adolescência você começa a se interessar por outras coisas, né? Aí você se afastou um pouco desse lado do campo, da floresta e começou a curtir mais cidade ou ficou nessa onda também? Não, na verdade, a gente ainda continuou nessa onda até os meus quase 14 anos, né? Foi a época que realmente o governo do estado de Minas Gerais
pais desapropriou a fazenda para que fosse virar parque. Mas até o começo da minha adolescência a gente tava lá, enfurnado na fazenda. Olha só. E aí um grande abraço pra galera lá dos projetos do Muriqui, né? A galera do Muriqui tá sempre lá. Ainda bem reformaram a casa, né, cara? Que depois de um tempo que foi desapropriada, a casa tava caindo aos Cara, pedaços. foi coisa incrível, né? Uma coisa incrível. Eu fui lá, deve ter mais ou menos uns 6 anos atrás, logo que eles tinham acabado a reforma. Ficou maravilhosa a casa, a sede, perto da lagoa ali. É uma coisa que vale a pena todo mundo conhecer. Principalmente que mora ali do lado da região, né? Sim, sim. Super legal. Galera aí de Carangola, Fervedouro, Araponga. Isso aí. Divino. Vamos subir a serra, vamos conhecer o parque. Subir a serra. No Pico do Boné, você já foi? No Pico do Boné eu não tive oportunidade. Eu fui lá. É hardcore. É hardcore, né? É super legal. Foi super legal porque foram várias aventuras, né? Então lá que a gente começou a andar com um facão, né? Imagina, meu avô dava um facão que era quase o tamanho da minha perna, né? E a gente fazia aventuras no meio do mato, né? Então era aquela inspiração de vamos ser Indiana Jones, né? Não, aqui a como gente... não, né, velho? Pois é, então eu pegava eu e meus irmãos e a gente ia desbravar, né? E ficava horas fazendo uma trilha. E na hora que a gente via, falou, nossa, deve estar muito longe da sede, né? A gente deu a volta, era 20 metros, sabe? Mas a gente passava o dia fazendo essas aventuras, gangorrando de cipó. Então era muito legal, assim, muito legal. Eu acho que foi aí que eu comecei a ficar apaixonado pelo meio ambiente e seguir essa veia, né, que não deixa de pulsar. E aí depois você começou a viver a vida em Belo Horizonte. Depois que foi desapropriado, a gente foi para Belo Horizonte, né, e aí eu tive uma doença grave, né. Não. Eu tive apendicite, né, logo depois... nem é tão grave assim, ué. Hoje em dia não, né, mas na década de 80, começo da década de 90, era meio complicado e nenhum médico diagnosticava. Era incrível isso, porque... Apendicite? Caramba! Passei por vários médicos e vários exames e ninguém diagnosticava apendicite naquela época. Sorte que meu avô era médico, como eu falei, mas ele era ortopedista, não tinha nada a ver com essa parte clínica, né? E aí um amigo dele falou, ele tá com apendicite, só que ele não pode sair do hospital, ele tem que entrar na sala de cirurgia agora. Não. Falei, caramba, né? E agora... Aí minha mãe ficou desesperada, meu avô que é ortopedista entrou junto da sala de cirurgia pra dar um apoio e durou 5 horas. 5 horas cara? de cirurgia. O apêndice tinha supurado, tinha contaminado... aí é trash. Tinha contaminado parte ali, né, dos órgãos que ficam ao lado, mas a sorte que não deu tudo certo. Aí 2 meses depois, meu avô me contando que eu tive 3 paradas cardíacas. Que isso, cara? Foi uma coisa trash. E aí a gente resgatando isso, né, onde será que foi que, né... Apendicite ocorre, mas é uma inflamação, né? É uma inflamação. Então foi numa dessas viagens que a gente acabou se embrenhando em algum mato, tomando uma água não tão... né? Não tão boa assim, e hoje em dia eu ando sempre com um cloreto, né, pra colocar na água, tá podendo não ter problemas com inflamações, intoxicações. Cara, eu comprei uma garrafinha que tem um filtro, como é que chama aquilo? Cara, essas garrafinhas são o máximo, que você pode beber água de qualquer lugar, né? Você pode colocar água com barro lá e beber. Isso, não, é super legal, então bom. Essas a gente tá protegido, mas foi junk. Mas mesmo assim, depois que eu saí dessa cirurgia, minha mãe a trabalho, né? A gente foi pra Bahia, cara. Eu fui morar na Bahia. Minha mãe foi a trabalho, a gente foi morar em Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. Que chato, hein? Nessa época ainda que Arraial da Ajuda era top. Né? Então, assim, meus pais se separaram aos 6 anos, né? E desde então eu fui filho de avô. Quem criou eu e meus irmãos foram os meus avós. E aí, como minha mãe foi a trabalho, meu avô falou, cara, não tenho mais por que ficar em Belo Horizonte. Mudou também, sabe? Olha aí. Chegou e falou assim, não, vamos todo mundo pra Bahia. E aí foi o quê? Em 93, 94, a família migrou toda pra Bahia pra morar em Arraial da Ajuda. Caramba, cara. E aí você sabe como é que é mineiro com mar, né? Fica alucinado. E não é qualquer mar, né, meu? Não. Pô.
E foi super legal porque nessa parte da Bahia, na década de 90, né, ainda tinha muito mato, né, bem diferente, né, de Minas Gerais, o que a gente conhece lá da Serra do Brigadeiro, mas você tem áreas de restingas, né, uma floresta atlântica um pouco já modificada, e também era alucinante porque eu ficava andando de bicicleta, fazendo trilhas, comendo mangaba, sabe? Que massa. E redescobrindo essas áreas aí do sul da Bahia. Não, que até hoje, né, é umas áreas incríveis lá na região, né, e totalmente atípica, né, com os bichos da Amazônia. Exato, né, a famosa Ileia Baiana, né? Ileia Baiana, onde você tem crer. vários animais, várias espécies, né, da Mata Atlântica do Sudeste e alguma coisa da Amazônia também ali. Muito legal. E o Cricrió, né, que a gente põe aí, todo... Que bicho é esse? Exato. Bicho pai louco. É ele mesmo. Cara, que legal, mas aí você foi, viveu uma bela juventude aí, né? Arraial da Ajuda. E aí, você sempre teve esse contato com a natureza e tal, mas daí, né, até começar a querer trabalhar com isso, como que foi essa... Fernando, isso foi muito interessante porque eu sempre gostei, né? Só que lá na Bahia tinha só até o 3º ano, né? E aí eu tinha uma tia que morava em Campinas, que eu chamo da minha famosa tia Cotinha. Essa é a tia Cotinha do Ricardo. E um grande abraço aí pra tia Cotinha do Ricardo. Pois é, e minha tia Cotinha, né, ela sempre foi fenomenal e aí sempre me incentivou muito nos estudos, né? E aí ela falou, olha, terminando o 3º ano, né, do colegial, que eu não sei como é que chama hoje mais. Não faço ideia, cara. Mas você terminando o 3º ano, vem pra Campinas, vem pra estudar aqui no estado de São Paulo. E aí esse apoio da minha tia Cotinha foi fenomenal, né? Eu cheguei em Campinas pra estudar, eu fiz 1 ano de cursinho e tava indeciso no que eu ia fazer, né? Muito porque eu amava, né, a natureza, essas coisas todas, mas eu tinha uma paixão e uma admiração pelo meu avô gigantesca, que era médico. E aí eu fiquei naquele dilema, presto medicina ou presto biologia e ecologia, né? Então foi um dilema muito grande, assim, que eu passei durante esse ano pra saber o que eu ia prestar. No final, prestei medicina. Olha aí. Mas pra, né, lógico, agradar o meu avô, ele nunca me forçou a prestar medicina, mas eu acho que eu deveria isso a ele, sabe? E aí eu prestei medicina. E quando ele viu que eu prestei medicina e não tinha passado em nada, ele sentou comigo e falou, Ricardo, o que você quer de verdade? O que você ama? Você não precisa fazer nada pra agradar os outros. Você precisa, né, se completar. Então você tem que pensar muito bem no que você tá prestando, porque você vai trabalhar com isso pro resto da sua vida. Cara, isso foi impressionante. Isso foi um divisor de água, sabe? Quando uma pessoa querida, que você dá a maior importância, senta com você e te explica o que é a vida e, né, daqui pra frente as decisões, como você tomar suas decisões, né, da melhor maneira. E aí foi fenomenal, cara. Nesse momento eu falei, eu quero biologia ou ecologia, né? Olha aí. E aí eu procurei todas as universidades, né, na época, que tinham biologia e ecologia. Mas ecologia já era um curso que se encontrava assim? Cara, foi uma coisa muito louca também. Porque se a gente for ver hoje, o curso de ecologia tem quase 45 anos de existência. É mesmo? É. Não sabia disso, não. Cara, foi uma divisão de uma graduação que se chamava História Natural na Unesp de Rio Claro e que virou Ciências Biológicas e Ecologia. Então, a ecologia é uma ciência muito antiga, né? E o curso de graduação é um curso muito antigo. E aí eu comecei a procurar áreas de biologia. E quando eu peguei o manual da Unesp, né? Que é o vestibular, é a VUNESP, eu vi lá o curso de ecologia. Cara, foi paixão à primeira vista. Eu falei, eu vou fazer ecologia. Vou prestar biologia nos outros, né? Mas eu vou fazer ecologia, porque pegou no coração, sabe? Eu vivi toda aquela nostalgia da fazenda, sabe? Sim. Aquela coisa meio Indiana Jones, sabe? Sim, que você quer... que você quer estar no meio do mato, andar de cipó e, né, explorar e tal, ver o que tem ali, né? Estudar aquele ambiente, e a ecologia caiu como uma luva, né? Claro, assim, que foi uma visão muito romantizada depois que eu passei e fui cursar ecologia. É impressionante o quanto que a gente tem de outras ciências, né? Como cálculo, estatística, modelagem, desenho amostral. Então, assim, mas no primeiro momento foi paixão. E aí eu prestei biologia em várias universidades e prestei ecologia na Unesp em Rio Claro.
Cara, passei em todas de biologia. Sabe qual que eu não passei? Na diegologia. Pois é. A sorte foi que eu fiquei na lista de espera. E eu tava entre os 10 primeiros da lista de espera. A ecologia roda muito a lista. Então, logo na primeira semana, né? Claro, eu falei com meu avô, falei, vô, será que eu continuo na biologia? Se eu espero ecologia, ele falou, meu filho, você tem que fazer o que você gosta. Aí eu neguei as outras, não matriculei em nenhuma de biologia. É mesmo? É. Que audaz, velho. Eu falei, eu vou esperar a ecologia. E, cara, uma semana depois, me chamaram pra me matricular na Unesp de Rio Claro no curso de graduação em ecologia. Eu era o cara mais feliz do mundo. Tinha atingido uma das metas, sabe? Eu falei, cara, cheguei onde eu queria mesmo. Meu coração tava muito feliz nesse momento. Que legal, cara. Putz, sensacional. Legal essas guinadas, né? Super. E aí você sai de Campinas pra Rio Claro também, do lado. Não, só ali. Eu acho que menos de 100 quilômetros, ou 100 e poucos quilômetros. Então era muito próximo mesmo, né? Mas aí foi uma coisa maluca, né? Porque até então eu tinha morado com a minha família. Sim. Com minha mãe, né? Com meus avós e depois com a minha tia Cotinha, né? Que me aguentou durante bons anos, né? E aí todo mundo ficou super feliz e aí eu comecei a morar em República, né? Que é uma experiência fenomenal, né? Pô, morar em República, você saber dividir, compartilhar gastos, tudo, paciência, arrumação. E você cria uns laços, assim, que é difícil até explicar, né? De brotherhood. Cara, brotherhood, exatamente. Pra vida inteira, pra né? vida inteira. Eu fiz grandes amigos durante a faculdade, assim. Eu tenho amigos que estão na Itália e são super amigos, né? Eu nunca deixo de vê-los, a gente se fala sempre. Tenho amigos que também estão em Campos do Jordão, assim, esses que a gente morou junto, sabe? Tem em Jaguariúna também. Então, quer dizer, cada um foi fazer uma coisa, mas a gente sempre tenta se falar. Sensacional. E aí você encarou 4 anos lá. Cara, foram 4 anos. Foram 4 anos intensos, né? Porque eu achei que ser Indiana Jones era fácil. Mas o Indiana Jones estudou muito pra fazer tudo o que ele faz nos filmes, né? Então, eu estudei bastante, participei ativamente de centro acadêmico, né, que é do CAECO, participei ativamente do CEAS também. Foram épocas bem intensas, mas participei também muito de festa, sabe? Era muito importante. Você tem que ter, né, as festas pra dar aquela famosa aliviada, né, durante a graduação. E foi muito bom, porque deu pra fazer tudo, sabe? Eu fazia tudo. Eu comecei no 2º ano fazendo um estágio, né, com o professor Mauro Galetti, que já foi inclusive entrevistado. Olha aí, grande professor Mauro Galetti. Exato. E eu comecei logo no meu 2º ano de graduação, né? Estagiando para um mestrando dele. E aí o mestrando desistiu do projeto. E o Mauro falou, quer pegar o projeto? Eu falei, opa, né? Eu fiquei meio com medo de não dar conta na primeira instância, mas não tive dúvida de falar sim. Então eu peguei uma responsabilidade de tocar um projeto de mestrado, sabe? De um aluno da ecologia. Foi muito legal que eu fui trabalhar na Ilha Anchieta, cara. Então, mas o que você fazia nesse estágio? Você começou... Pois é, eu comecei trabalhando, né, nesse estágio, ajudando no censo de mamíferos, né? Que um censo? Pô, um censo... Tipo IBGE, você bate lá na toca... Bato na toca dos mamíferos, né? E pergunto quantos filhos você tem. Quantas televisão tem na casa? Não. O censo de mamíferos, né? Nada mais é do que você caminhar numa trilha, né? Que a gente tem dentro dos parques e começar a contar os animais que você vê. Né? E aí você anota as distâncias dessa trilha, né? Então você divide essa trilha, por exemplo, se tem 1 quilômetro, você divide ela de 50 em 50 metros e você vai anotando os bichos que você vê ao longo desse, que a gente chama de transecto, né? Ao longo dessa trilha. E depois você compila todos esses dados e você começa a fazer mágicas estatísticas. E aí você tem números, né? Da população daquela espécie dentro desse parque, né? Então eu comecei a trabalhar com isso, assessorar o Michel, que era um ecólogo com esse projeto, e ele desistiu do projeto e eu falei, nossa, que legal, que oportunidade. E aí eu comecei a tocar esse projeto. E todas as férias, todos os feriados,
eu tava na Ilha Anchieta fazendo o censo de mamíferos. E foi muito legal. Outra característica também é que você tem que andar muito devagar, né? Porque Isso. um dos pressupostos é que a sua presença não interfere na probabilidade de você ver o bicho. Então, assim, você vai devagarzinho. Você tem que gostar. Vai. Cara, tem que gostar. E outra, cara, que eu acho assim que a galera... Aí, eu detesto esse papo de velho, sabe? Que, aquela época e tal. Mas, cara, hoje eu vejo assim... Porque nos anos 90 a gente fazia muito censo, né? Muito. Não tinha armadilha fotográfica. Quem tinha armadilha fotográfica era rei. Exato, era caro, né? Era caríssimo. E aí, você cria um olho, um jungle eye, que você vê os bichos, cara. Você aprende a achar bicho. E hoje eu vejo que a galera foca muito na armadilha fotográfica e tem essa experiência de encontrar os animais, fazendo censo noturno, cara. Pô, você acha um monte de bicho na copa e tal, que você não pega com a armadilha fotográfica, né? Exatamente. Tem animais que a gente não consegue, né, ter o registro através de câmera fotográfica. Sim. Eu fiz muito censo noturno, né, e você tem que estar lá muito atento aos animais, nas árvores, tá escuro, você tem que ter uma lanterna boa. Na época eu tinha uma lanterna com uma bateria de moto, cara. Era uma bateria de moto. Era do Mauro, cara, do doutorado do Mauro. Nossa. Ele falou, olha, vai com essa daí. A gente recarregava na tomada e era fantástico, assim. Então, realmente, com a câmera trap, a gente não pega toda a fauna. E fazendo o transecto, né, cara, isso é muito interessante. Porque você fica naquela vibração, nossa, que horas que eu vou ver, que hora... E você aprende a observar, né? Isso. É engraçado que eu fazia muito transecto. Aí a primeira vez que eu fui fazer um estágio, que o pessoal tava fazendo captura, acho que era de queixada, e a galera tinha que ir checar as cevas. Então a galera ia num pau, assim, andando muito rápido. Eu ficava assim, nossa, ninguém vai ver nada, né? Exato. Aí não dá, né? Mas, pô, não tem nem graça andar no mato assim. É verdade. Não, tem que ser muito devagar. E foi muito legal, cara, porque eu trabalhei nesse projeto, foi meu projeto de iniciação científica. Olha aí. Transformei ele em iniciação científica. Foi uma das primeiras publicações que eu tive, cara. Olha só. Ó, link no post. Link no post. E é muito legal, cara, porque a história desse projeto, né, era uma ilha, né, era um parque estadual, só que não tinha nada. E em 1983 houve uma introdução de espécies do Zoológico de São Paulo nessa ilha. E desde 83 ninguém sabia o quanto tinha, quais tinham sobrevivido, como é que estavam as populações desses animais. Mas era tudo bicho que já tinha lá antes ou aquela soltura zoada? Não, tipo, Fernando. abre a gaiola aí. Não, os caras introduziram até viado na ilha. Ô, louco. Tinham vários animais que não eram dali, né? Eram animais alóctones. São animais que não são dessa área, né? Por exemplo, tinha Calitrix penicillata. Nossa, onde não tem, capivara. O mico, né? O mico do tufo preto, na verdade, o Calitrix. Capivara também. Coati, muito coati. Macaco prego. Então, até o nosso censo, né? No começo aí de 2005, ninguém sabia nada. E aí esse foi o primeiro relato. Olha, Legal. gente, tem esses bichos, populações tão altas, populações tão baixas, o que a gente vai fazer? Então, mas nunca foi feito nada ainda. Mas, pô, aí você até de lá pra cá. Tiveram outros censos, outros pesquisadores fizeram censos em 2012 e viram que houve uma flutuação diferente das populações. O interessante é que todo esse material serve, né, para um possível manejo das espécies dentro de um parque, né, um parque estadual. E uma coisa legal que você mencionou, Ricardo, é que esse foi o seu TCC e você publicou. Sim, seu sim. TCC, né? Que isso, galera, a gente tem muitos ouvintes que são alunos de graduação e tal. Então, assim, na medida do possível, fazer um esforço para, pelo menos para que seja uma experiência de aprendizado, né? Que seja uma publicaçãozinha simples, nem que seja em português, mas que você aprende a escrever, porque escrever não é tão simples quanto parece, né? Não, ela não é tão simples. Os primeiros a gente custa, né, a aprender a escrever, mas é uma experiência sensacional, assim. Quando você faz um trabalho, você escreve e você vê ele publicado, é um filho, cara. E o primeiro filho a gente nunca esquece, né? Não? Claro que vão ter o segundo, o terceiro, o quarto, mas o primeiro filho é sempre uma aventura, né? É a entrada no desconhecido e o reconhecimento. Fala, cara, eu fiz isso. É, porque é um reconhecimento, né? Você tem, aquilo ali tá publicado até hoje, link no post. É isso aí. E é uma experiência muito boa pra você que tá estudando, que quer ser um profissional, mesmo que não vá seguir pra área acadêmica,
você vai ter que escrever de qualquer jeito. Exato, exatamente. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E é super legal porque foi uma época muito boa, era muita coisa acontecendo, né? Eu tinha esse trabalho, esse TCC de coletas de dados, mas eu também tinha que me sustentar lá, né? Uhum. Então eu tinha uma bolsa, né? Eu fui atrás, eu ganhei uma bolsa com esse projeto, né? Mas a bolsa, a gente sabe, a bolsa da graduação é apertada, né? É bem apertada. E aí, o pouco tempo que sobrava, eu ia trabalhar de barman e de garçom, cara. Durante, por exemplo, o Natal e Réveillon, né? Como eu falei, eu morei na Bahia, meus pais, né? Minha mãe e meus avós ainda moram lá. E lá tem muito turista. O que eu fazia? Durante esse período, cara, eu ia trabalhar de barman. Aí eu ganhava uma grana massa, sabe? E dava pra me sustentar o resto do ano na faculdade. Claro que tinha a tia Cotinha investindo, dando né? uma força. Dando uma força, mas tinha essa questão também. Então, sempre eu trabalhei, tanto fora da universidade, trabalhando. Todo mundo. Eu duvido que não tenha um aluno de graduação que faça um bico também, né? A graduação é essa, é trabalhar, é estudar, né? Pra se formar. Mas o mais interessante disso tudo, cara, foi que eu conheci a minha esposa durante um trabalho desse. Olha aí, velho. Pode crer. Ela tava de turista lá? No... Ela tava de turista, né? Ela tava de turista lá e eu trabalhando. E aí ela veio me perguntar assim, oi, tudo bem? Onde que é o banheiro feminino? Né? Eu falei, nossa, oi, tudo bem? Eu falei, o banheiro feminino é ali, né? Ah, muito obrigado. E eu tava olhando assim pra ela, né? E na hora que ela abriu o banheiro feminino, tinha um cara lá dentro fazendo xixi. Nossa, velho. Aí ela veio brava assim, tem um cara lá dentro do banheiro fazendo xixi. Aí, assim, foi a brecha, né? Aí a gente começou, desculpa e tal, isso não pode acontecer, eu vou conversar com ele. E a gente começou a conversar, né? Muito sobre a vida. Aí eu descobri que ela era veterinária, né? Que tava fazendo USP, tava fazendo mestrado, se eu não me engano. E eu ecólogo, né, cara? Aí eu falei, eu vou ter que puxar um papo de ciência com ela. Aí eu falei, olha, eu tenho um trabalho assim, tô trabalhando agora com pequenos mamíferos, né? Que são os roedores, os ratinhos e os marsupiais. E ela, nossa, eu trabalho com doença. Aí eu falei, vamos fazer um projeto junto? Que legal, olha aí. Foi super legal. E aí ela falou, beleza, você pega os pequenos mamíferos e eu analiso, né, as doenças dos pequenos, dos ratinhos e dos marsupiais. Falei, isso aí, que legal. Vamos fazer um projeto? Velho, que massa. Aí eu falei, vamos. E a gente fez um projeto de vida, né? Olha aí, sensacional. Melhor ainda, né? Né, com certeza. Pô, mas isso aqui é uma etapa, você já começou a falar dos pequenos, velho. É verdade. Ainda na graduação você começou a trabalhar com os pequenos? Nossa, Fernando, não foi na graduação. Eu tinha terminado a graduação, eu me formei, né, em 2005. E aí, cara, eu tive um convite pra ir pra África, fazer um estágio que lá. Chato, hein? Cara, e quem trabalha com mamíferos, o sonho é ir pra África, Mas né? aonde, assim? Que é um continente, né? Cara, era na África do Sul. Era na África do Sul, né? E aí eu ia passar 6 meses estagiando num zoológico lá. Olha só, pra trabalhar cara. com os grandes mamíferos da África do Sul. Eu fiquei alucinado. Quem não, né, meu? Pois é. Mas, cara, deu tudo errado. Ué. Deu tudo errado. O estágio não foi pra frente, né? Também eu não consegui o visto pra ir pra África. E aí eu falei, plano B. Ah, você nem foi? Nem fui. Então, assim, eu fiquei um pouco chateado na época. Falei, poxa, uma desilusão, né? Eu achei que ia ser tudo festa, mas não. Aí eu fiquei meio chateado, mas falei, não, vamos pra frente, né? Uma queda, a gente levanta e vamos embora. E aí eu voltei pra Rio Claro e comecei a conversar com o Mauro novamente. Falei, olha, gostei muito de trabalhar na Ilha Anchieta, né? A gente viu que tem muito médios e grandes. E a gente começou com aquela teoria ecológica, né? Onde você tem muito médios e grandes, o que acontece com os pequenos mamíferos, né? Com os mesopredadores, seja lá quem forem ali. Eles diminuem. Essa é a teoria. Mas ninguém sabia nada. Aí eu virei pro Mauro e falei, Mauro, vamos testar isso. Vamos continuar na Ilha Anchieta, né? E vamos começar a trabalhar com pequenos mamíferos, né? Sim. Já que a gente sabe que tem muito médios e grandes mamíferos, né? Que são as capivaras, né? Tinha bastante capivara. Os coatis também, que são mesopredadores, mas tinham muito coati também. A gente queria ver como é que tava a comunidade de pequenos mamíferos. E aí a gente começou a fazer esse inventariado na Ilha Anchieta dos pequenos mamíferos. Legal. Agora então, você ia pra campo
pro seu TCC fazer o tal do censo, os transectos, você levava um caderninho, caderneta, um binóculo, uma garrafinha de água. Agora descreva um dia qualquer onde você chega pra trabalhar com pequenos mamíferos. Bem pontuado, viu, Fernando? Inclusive doeu a coluna agora. Pois é, cara, trabalhar com pequenos mamíferos eu adoro, mas é um desafio muito grande. Porque existem armadilhas, né, apropriadas pra gente capturar esses pequenos mamíferos, né? Que a gente chama as famosas gaiolas, que são feitas de aço, né? São as tomahawks, né? E são armadilhas onde você tem uma porta e um pedal, né? Então essa porta, à medida que você pisa no pedal, essa porta fecha e o animal fica aprisionado lá dentro. E você tem as Shermans, que são armadilhas de alumínio, que também elas agem da mesma forma. Elas são mais leves, ou menos pesadas, eu diria, do que as Tomahawks, mas é um peso gigante que você tem que levar, porque não adianta você levar 1 ou 2 armadilhas para capturar. Você tem que levar 200 armadilhas, 300 armadilhas para capturar pequenos mamíferos, né? Então é um peso no lombo. E você tem que levar elas e distribuir. Exato. Não é tudo junto, né? Não, jamais. Você tem que distribuir nas trilhas, né? Dependendo do desenho amostral ou em grids, né? Então você tem que distribuir para pegar esses animais, para fazer o inventário, saber quantos animais tem ali, quais são as espécies que estão ali. Mas, tirante o peso, é fascinante, porque você vê o animal. Você pega o animal, né? O animal. Isso é fantástico, né? Pra gente que trabalha, como eu falei, que a gente faz os censos, né? Trabalha com médios e grandes, é um pouco mais difícil de você ver esses animais, né? Você tem que andar muito pra ver esses animais. Com as armadilhas, não. Você chega lá, no outro dia o bichinho tá lá olhando pra você. Oi, tudo bem? Sensacional. E aí, ainda nessa época, você também tá lá, também fazendo as temporadas de garçom. Tava, cara. Por incrível que pareça. Eu ainda tava lá de garçom trabalhando, porque como eu não fui pra África, eu tava sem bolsa, porque eu me formei, então eu tava sem bolsa. Esse projeto a gente bolou e a gente mandou pra FAPESP, né, que é o órgão de financiamento à pesquisa do estado de São Paulo, mas ele não tinha sido aprovado ainda. Então eu ainda trabalhava lá na Bahia durante o verão pra fazer uma graninha e poder tocar o projeto enquanto eu não ganhava a bolsa. Olha aí. Né? E numa dessas viagens eu chamei a Nayá, né, minha atual esposa hoje. Um grande beijo aí, Nayá. Eu chamei ela, falei, vamos pra Ilha Anchieta pra você me ajudar, né? Você é veterinária, a gente vai junto e você me ajuda a conter os animais, né? E a gente faz o trabalho com os pequenos mamíferos lá na ilha. E aí ela foi, né? E aí é sensacional, né? Ir pra campo com a mulher amada, né? Seja com um companheiro ou companheira que seja, é fenomenal, né? É sensacional. É sensacional. Então foi muito bom, assim. A gente tem até um episódio engraçado, porque eu peguei um gambá, cara. O gambá tinha uns 2 quilos, assim, era um gambazão. E aí, né, eu falei com ela, segura esse gambá pra mim que eu vou botar o brinco, né, que é um brinco numerado onde a gente individualiza. Então, se o animal cai de novo, eu olho o brinco, eu sei quem é o animal, né. Isso é super legal pra estudar a dinâmica de população. E aí, ela falou, não, tudo bem, mas o animal é pesado, né, é forte. Eu falei, você dá conta, vai. Ele não tá muito feliz, né? Exato. Ele tava sem anestesia, né? A gente usava sem anestesia e tal. E, cara, ele deu um pinote na mão da Nayá e saiu correndo. E a gente saiu atrás correndo, sabe? Pega. E foi muito legal, foi divertido no meio do mato, assim. Mas no final a gente conseguiu pegar o gambá e colocar o brinco nele de novo. Mas foi super engraçado. Imagino. Nessa onda, você não fez mestrado, né? Cara, eu não fiz mestrado. E você fez doutorado sem fazer mestrado. Foi. Porra, coragem, hein? Cara, foi uma coragem, assim, eu acho que foi meio uma loucura, sabe? Como eu tinha feito esse projeto, né, esse projeto com os pequenos mamíferos na Ilha Anchieta, era pra ser o meu mestrado. Sim. Né? Mas ele foi mais curto que o mestrado. Eu queria muito fazer o doutorado com pequenos mamíferos. Sim. E tinha acabado de passar um professor na Exalc, lá em Piracicaba, que é o PC, o Alexandre Pesequilo. Ah, sim, olha aí. E aí, ele trabalhava com pequenos mamíferos, né? E eu falei, cara, eu vou lá procurar esse cara pra poder fazer o doutorado com ele. E aí, ele falou assim,
topo. Falei, olha, mas eu não fiz mestrado, eu vou fazer doutorado, né? E eu perguntei muito pro Mauro também. Falei, e aí, Mauro? Ele falou, não, cara, vai fundo. Segue aí. Rema que vai dar tudo certo. E aí eu compactuei com o PC e fiz o doutorado direto lá na Exalc, em Piracicaba. Olha só, cara. Aí entrei lá em 2008, né, e fui até 2013, que o doutorado direto tem 1 ano a mais, né? Então não são 4 anos, são 5 anos. Para algumas pessoas o doutorado também tem, sim. 1 ano a mais de prorrogação. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Geralmente o caminho você faz mestrado, doutorado. Eu acho que o mestrado ele é pior do que o doutorado, porque é uma prova de fogo, é rápido, e você nunca fez nada parecido. Não no seu caso, né? E você tem que escrever uma dissertação, e você nunca fez nada tão complexo. E aí você acaba descobrindo como que você funciona, né? Que hora que você rende mais, como que você produz, como que você escreve e tal. E entrar no doutorado, aí você tem que aprender isso no doutorado, né? Exatamente, Fernando. Eu acho que isso é o que pega. O mestrado eu acho fenomenal, sabe? É o momento que você sabe os seus limites, você tá fazendo ali o seu primeiro trabalho que você tem que fazer, vai lutando, ainda tem as disciplinas. É onde você aprende. Quem fez o mestrado, você já chega um pouco mais, né? Escaldado pro doutorado. Não, o doutorado direto, né? Assim, claro que, como eu falei, eu já tive aquela publicação. Não é só tentar o doutorado. Você tem pré-requisitos a cumprir para entrar no doutorado direto. Um deles é uma publicação durante a graduação. Então, para todos que querem tentar o doutorado direto, recomendo publicar os TCCs, né? Eu tive que correr muito atrás durante o começo do doutorado, porque eu tava com diversas pessoas que já tinham feito mestrado, né? Estavam com aquela bagagem do mestrado, e eu começando o doutorado. Assim, mas foi muito legal, porque a turma era muito boa. O PC também foi muito bom comigo, e eu fiz diversos cursos, né? E já até tava falando outro dia dos cursos da Mata Atlântica, curso da Amazônia, curso de campo, né, cara? Os cursos eram intensos, né, cara? Semanas. Eram semanas, né? Alguns da Amazônia duravam 1 mês, né? Então eu participei do da Mata Atlântica, assim. São cursos onde você aprende muito. Então é sensacional, eu aprendi muito durante esse tempo e me ajudou muito no doutorado, né? Tanto como pesquisador, mas como escritor também, né? Que a gente é um pouco escritor, né? Sim, a gente tem que escrever as pesquisas, né? Que a gente faz. Putz, sensacional. E foi nessa época que você foi pra Espanha, não? Cara, foi. Umas oportunidades incríveis, assim, sabe? Durante o doutorado, quase no final do meu doutorado, eu já tinha coletado todos os dados, né? Meu campo foi lá no Morro Grande, perto de Cotia, em São Paulo, né? Na verdade, o município de Cotia. Já tava com todos os dados coletados de pequenos mamíferos, né? E aí, o Mauro também me incentivou, falou, por que você não vai pra fora, né? Eu falei, uai, ideia massa! Né? Eu falei, que ideia legal. E aí, eu já conhecia um professor muito amigo dele, né? Que é o Pedro Giordano. Olha aí. E o Pedro me aceitou na hora. E aí ele falou, não, pode vir. A gente dá uma olhada nos dados que você tem. Então eu fui analisar os dados do meu doutorado lá fora. Claro que isso tem um custo, né? Eu apliquei para uma bolsa e essa bolsa saiu. Hoje em dia nós temos bolsas para ir para fora, cara. É uma oportunidade gigante da gente crescer como pesquisador, como pessoa, sabe? É um outro mundo, é uma outra realidade, cultura diferente. Muita diferença, né? Assim, muita gente tem medo, sabe? De sair da zona de conforto, falar, eu não sei se eu vou me dar bem. Na época eu fui pra Espanha, né? Espanhol, aquela coisa, o famoso portanhol, né? Portanhol. Fiz um curso de espanhol durante 6 meses antes de ir, né? Um intensivão pra dar aquela base, mas é uma experiência fenomenal. No começo dá aquela frio na barriga, eu acho que todo mundo tem frio na barriga, né? Tô saindo fora do meu país, se me acontece alguma coisa, como vai ser? Mas é super legal, cara. Foi uma experiência ímpar, assim. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 meses em Sevilha, cara. Sul da Espanha. E essa chegada, assim, ó, primeira semana, você tá lá no laboratório. Como que é essa experiência, assim, tudo novo? Você já tinha experiências no exterior antes, não? Não, foi minha primeira vez. Primeira vez. Foi minha primeira experiência, né? No exterior, e o primeiro impacto é que é um outro mundo, né? Europa, né? Eu tinha um sonho de ir pra Europa.
Aham. Cara, então eu tava fascinado com tudo. A primeira semana era o olho brilhando pra tudo, sabe? Tudo novidade, né? E ainda mais tava com o Pedro Giordano, né, cara? Que é um pesquisador Nossa, ímpar no super mundo. referência. Super referência. Quando eu entrei no laboratório dele, conheci o pessoal e tudo, eu fiquei encantado. Até ele pedir pra eu dar uma palestra pra todos os alunos. Na primeira semana, né? Ele falou, não, eu quero que você explique pra todo mundo do laboratório o que você tá fazendo. Eu falei, Joe? Eu não sabia muito, né? Então, assim, falar em espanhol na primeira semana sobre o seu projeto para uma audiência do laboratório dele foi um desafio. Mas foi impressionante, foi encantador. E todos me receberam muito bem, sabe? Todos me receberam muito bem e me ajudaram muito lá. Então foi super legal, foi uma experiência maravilhosa. Fantástico. Você é um cara bem estratégico, né, cara? Porque 6 meses é um período muito bom pra você ficar fora, né, cara? Acho que mais do que isso, às vezes você acaba entrando numa homesick, né? Que os americanos vão ficar com saudade de casa, aquela coisa, as coisas não são mais novidade e tal. Então você, já foi direto pro doutorado, 6 meses lá e pá. Exato. Voltou com os dados analisados. Foi bem estratégico mesmo. E 6 meses, porque eu ia fazer para análise de dados, tava mais do que suficiente. Então, realmente, eu fui para lá. E foi uma coisa incrível, porque quando eu tava lá na Espanha, fazendo esse meu período lá na Espanha com o Pedro, meu pai faleceu, cara. E aí, eu não pude vir, né? Porque eu tava cumprindo minhas coisas lá e todas, eu não pude vir pro enterro dele, né? Mas, assim, foi um baque também, né? Falei, porra, né? O pai morrer na hora que você tá fora do Brasil. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Bateu, levantou, vamos lá. Levanta e vai. Porque tem que ser cumprida a meta. Engata uma primeira E vai. Mas foi, assim, foi super, super legal. Eu aprendi muito lá. E aí você volta pro Brasil, pilhadão, já no final do doutorado. Volto pro Brasil pilhadaço, né? Porque eu adorei a experiência fora, né? Eu achei fenomenal a experiência fora. E voltei com aquilo na cabeça. Falei, eu quero sair de novo, né? Nessa época da Espanha, minha esposa foi junto. Só que ela ficou em Madrid, fazendo um período também, sanduíche, em Madrid. Então era mais ou menos 500 quilômetros que separavam nós dois, né? Pô, melhor do que um oceano, né? Muito melhor, muito melhor. Quando a gente voltou pro Brasil, foi o período junto, né? Ela também voltou, ela ficou 6 meses, também voltou. A gente falou, cara, fenomenal a experiência, né? Mas agora a gente vai ter que sair junto, né? Não dá pra sair separado. E aí eu defendi o doutorado, né? Na Exalc. E foi super bacana, sabe? Foi super bacana. A banca, vários conselhos bons, né? Super interessante. E eu já tava com essa meta de fazer pós-doc pra sair de novo. Então, antes de defender o doutorado, eu já tinha escrito meu pós-doc. Olha aí. E aí, novamente, né, o Mauro Galetti virou pra mim, antes de eu escrever o projeto, falou, você não quer fazer pós-doc comigo, não? Falei, nossa, que honra, novamente, vamos aí. E aí eu escrevi o projeto de pós-doc, a gente mandou pra FAPESP, foi aprovado e a gente já mandou com um período fora. Olha aí. A gente mandou com 1 ano pra ficar na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Gainesville, cara. Go Gators! Go Gators! Foi muito legal, cara. Aí. Foi muito legal. Aí, lógico, né? O meu pós-doc, ele já foi... Não tinha tanto campo. Meu doutorado, cara, eu fiz quase 2 anos e meio de campo. Era muito pesado, sabe? Mas eu adorava. É apaixonante ficar no mato. A gente gosta de mato, né? A gente gosta de mato. Mas aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso começar a escrever mais, né? Eu gosto muito de campo, mas eu preciso escrever mais. E foi essa a estratégia do pós-doc. Eu comecei a trabalhar com dados secundários. E aí eu comecei a compilar todos os dados de pequenos mamíferos, né? Os roedores e marsupiais que tinha na Mata Atlântica. Aí eu compilei esse banco de dados, de teses, dissertações, publicações. Juntei isso tudo, botei na minha mala e fui para os Estados Unidos. Olha aí. E assim, é legal também ressaltar, acho que a gente já falou isso aqui no podcast, que essa universidade especificamente, várias pessoas que já passaram aqui ou que a gente menciona, fizeram ou mestrado ou doutorado lá, incluindo o Cláudio Pado, né? Sim, o Lauri Peter também. Crouchel, Lauri Cullen, acho que o Luciano Verdade também. Luciano também. Exalc. Então ele é um centro de formação que estava com o pé na biologia da conservação desde o início, né? Então, assim, pessoas que são referências no mundo hoje passaram por lá, né? Então é um centro muito legal pra você. Cara, é fenomenal. Colocar os dados na mala aí pra lá, né?
É fenomenal, porque realmente, quando eu decidi ir pra Gainesville, o que pesou foi isso. Falou, qual que é a melhor universidade nos Estados Unidos? Claro, assim, existem diversas universidades, né? Mas qual é uma universidade referência em ecologia no mundo, né? Que você tem nos Estados Unidos? É Gainesville, cara. Sim, é Gainesville. sim. Cidade não é muito legal, mas a universidade é show. Né? Eu fui pela universidade, né? Então foi um período, assim, de conhecimento também incrível. Incrível você poder estar lá com todo esse pessoal e trocar ideia e conversar. Então foi muito bom mesmo. Quando você tava lá, o John Table que tava lá já, não? Ele tava lá. Olha aí. Ele tava lá. E foi muito legal, assim. Mas eu não o conheci. Eu fui conhecê-lo agora na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Oh, que legal, cara. É. Então foi muito legal. John Table é um grande pesquisador, uma grande referência e que ele tem um artigo na Science que deu origem a toda essa discussão de cascatas tróficas, né? E a questão que eu vivo trazendo à tona aí, questão de liberação de médio predador, um trabalho referência aí no mundo, e ele é meio que... Ele é o papa, né, Papa, Ele é né, o papa do desse assunto. E foi super legal, porque você tem oportunidade de conhecer esses caras, né? Essas referências que você só conhecia o nome no artigo. E você começa a ver esse pessoal de frente, pessoalmente mesmo, né? Corpo a corpo. E o que mais me impressiona é a humildade dessa galera, cara, né? E aí eles conversam com você, eles destinam um tempo deles pra você conversar, sabe, sobre tudo, mesmo assim, ei, eu sou fã. Cara, né? Isso é mais ainda, né? Cara, então, assim, foram momentos, assim, muito bons lá. Claro que tem toda aquela carga pesada, que você levou os dados, você tem que analisar, você tem um compromisso de fazer, né? Então, assim, o trabalho é muito pesado, mas é gratificante, né? Tá lá, trabalhar bastante, claro, e ainda conhecer essas pessoas que você conhece de livros e de artigos importantes na ecologia. Sensacional. E a experiência também de outra cultura, né? O que você já tinha mencionado em relação à Espanha e tal. Cara, isso é muito louco, né? Porque é uma outra cultura, né? Uma coisa é a Europa, né? A outra coisa é Estados Unidos, que tem uma cultura completamente diferente. E a cobrança acadêmica é outro nível também, né? Cobrança acadêmica americana, ela assusta, viu? Eu vou te falar que eu acho que nos 2 primeiros meses eu fiquei meio extasiado, assim, com a cobrança lá dentro, né? O mais legal, cara, que eu acho é que o brasileiro é muito plástico. Ele consegue se adaptar né, muito fácil, né? E na hora que fala, vamos fazer, vamos trabalhar, a gente trabalha mesmo, né? A gente supera os limites e vai que vai. Então, muito legal, assim, muito legal. Pô, estando lá, trabalhando lá, fazendo tudo que a gente fez, tinha um congresso pra ir lá sobre conservação, né? O ATBC. Você já foi no ATBC ou não? Eu fui no Brasil. Quando teve, em Brasília. Né? Então, foi muito legal, porque eu terminei esse trabalho lá, ele ficou lindo, maravilhoso. Eu falei, vamos apresentar. É o ATBC que teve em Brasília? É o ATBC, teve em Brasília, em 2005. Foi? Ah, então. A gente tava lá. Fui lá. É. Eu acho que foi o ATBC mesmo. E esse foi aonde, nos Estados Unidos? Cara, onde eu queria conhecer no mundo. Aonde? Aonde nos Estados Unidos? Havaí, cara. Havaí? Olha Nossa, aí, foi cara. sensacional. Como eu falei, né? Como mineirinho, cara, depois que fui morar na praia, eu me apaixonei. E aí, um dos sonhos era conhecer o Havaí. Mas você surfava também, não? Cara, eu aprendi a surfar na Bahia, você acredita? É mesmo? Aí, pô, você curte tanto o Havaí, assim, mas o que mais que você teve que fazer? Pois é, entre uma apresentação... Reduzindo muito, né? Entre uma apresentação e outra, eu ia pra água, aluguei uma pranchinha lá e consegui pegar umas ondas lá. Ô, que moral, hein, velho? Surfou no Havaí. Mas foi em Waikiki, não tinha tanta onda assim. Pode crer. Mas foi fenomenal, assim, foi super legal o congresso. E eu acho que essas oportunidades de congresso, elas são super válidas, né? Tanto para graduação, mestrado, doutorado, consegue conhecer lugares no mundo que você nem imaginava. Então, assim, eu incentivo muito, principalmente, os meus alunos a irem
irem pros congressos. Sim. É onde você vê esses papas, né, que a gente E falou. onde você conhece, né, as pessoas e faz, né? E muitas vezes de congresso, em alguns congressos que eu fui, saíram, assim, possibilidade de parceria, de trabalhar junto, de publicar junto, de conhecer as pessoas. É bem legal, né? Cara, é muito legal, né? Você faz uma rede de trabalhos, você conhece diversas pessoas, se você quiser, você fica trabalhando só com pessoas de congresso que você conhece, né? E é super legal isso. Além de conhecer lugares fantásticos, né? Eu acho muito legal. E aí você volta pro Brasil. E aí eu volto pro Brasil. Doido pra perder o passaporte e ficar por lá, né? Exato. Não dava mais, né? O visto tava expirando e tal. Eu falei, não, vamos voltar. Aí a gente voltou dos Estados Unidos, né? Pra terminar o pós-doc. E você sentiu um choque de cultura, assim, cara? Porque Muito. a primeira vez que eu fiquei mais tempo fora, assim, quando eu voltei, eu ficava, nossa, crianças no sinal. Muito. Tem umas coisas, dependendo de onde você mora, fora do Brasil, tem essa questão cultural, né? Claro, eu também fiquei quase que um mês em choque, né? É um mês em choque lá, quando você vai, e é um mês em choque quando você volta, né? Porque muda muito o que você tem de referência no Brasil, Sim. né? Então eu voltei também com uma outra referência do Brasil. Eu fiquei em choque. Trânsito. O que mais me enlouquecia, porque eu sou um pouco nervosinho, né? E a coisa que mais me enlouquece é trânsito, né? Eu sou daquele cara certinho, sabe? Que anda direitinho e tal. E se alguém faz uma barbeiragem na minha frente ou quer ganhar vantagem, eu fico possesso, sabe? Nossa, você deve ter um infarto quando você vai pro Rio de Janeiro, né? Exato. Exatamente. Então, lá nos Estados Unidos é tudo bem tranquilo, né? Você tem todas as leis são cumpridas. Então, essa questão de estresse no trânsito eu não tinha lá, eu perdi. Quando eu voltei pro Brasil, cara, eu falei, não é possível. Acho que foi o que mais me chocou, sabe? Trânsito. E é o que me choca hoje. Caramba. Mas aí depois você vai se acostumando, você entra no ritmo de novo, né? Sim. Mas foi uma experiência incrível, assim. E aí você fechou pós-doc. Aí eu voltei, né, dos Estados Unidos e comecei a escrever todas as coisas que eu tinha para escrever do pós-doc, né? E aí fui publicando e o pós-doc tava quase no final. E aí abriu uma vaga para professor visitante na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Olha aí! Eu lembro muito bem, cara, eu tava organizando um evento lá na Exalc, que a gente chama de Sever Ciência. Você vê ciência? É quase que um paralelo com Pint of Science, sabe? Nossa, Punk of Science. Bem melhor Cerver Ciência. Exato, né? A gente tava organizando o Cerver Ciência e a prova era dia 12 de dezembro. E o Cerver Ciência ia acontecer dia 11 à noite. Ô, louco, velho. Cara... É melhor não ter ido, né? Foi uma maratona muito louca, cara. Que eu passei quase um mês e meio estudando pra essa prova, né? Logo que eu fiquei sabendo que ia ter a prova, eu comecei a estudar e organizar minhas coisas. Mas eu também gosto muito de eventos científicos, de divulgação científica. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita, né? Tipo, tá eu desabraçando árvores, né? Que não deixa negar. Pode crer. Cara, aí eu falei, e agora? Faço, não faço? Faço, não faço? Faço. Claro que faço. Já tinha combinado com todos os professores, os palestrantes, pós-docs, pessoal da graduação também. E aí eu fiz o evento, foi um sucesso, cara. Casa cheia, tinha mais de 300 pessoas. Sensacional. Foi Onde muito que legal. Foi Foi em Piracicaba, cara. Foi num bar em Piracicaba. A gente pegou um pub. Tinha, sei lá, umas 10 TVs. A gente ligou todas as TVs em série. Pode crer. E a gente passou as palestras e os professores falavam enquanto a gente tomava cerveja, né? Mas tinha gente aleatória também, não tinha só aluno da Exalc, não? Não, cara, tinha gente da cidade, sabe? Tinha muita gente de fora. Isso que foi legal, é um evento aberto, né? Pra população. Pode crer. E é uma ciência fácil, né? Com um linguajar fácil. Eu pedi pros palestrantes fazerem isso, eles conseguiram, foi fenomenal, porque todo mundo entendia, né? O que o palestrante estava falando. Então foi muito legal, foi um sucesso. Aí a gente fechou, né? Esse Cerver Ciência, era meia-noite. Aí eu falei, agora eu vou dormir. E aí, às 8 da manhã,
amanhã eu vou pra fazer prova. Mas você fez a prova onde? Em Rio Claro. Ah, mas como que você faz a prova em Rio Claro? Cara, isso é uma coisa muito legal que tem na seleção da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eles fazem prova remotamente. Ah, outra história. Outra história. Então, eles analisam nas inscrições os lugares que as pessoas fizeram, né, as inscrições, e os lugares que as pessoas querem fazer a prova. Então, eles se mobilizam para que a prova seja feita nesse lugar. E aí eles conseguiram uma pessoa para aplicar a prova para mim em Rio Claro. Olha aí. E aí eu prestei a prova lá. Que legal, cara. Que legal. Foi super legal. E esse processo, você falou que você, pra quem tá ouvindo a gente aí, que tá no limbo pós-doutorado, como que é esse processo? Você ficou sabendo, aí você foi estudar todo... Como é essa preparação que você mencionou? Cara, pois quando tem um edital, na verdade, né, isso é publicado, né, a vaga, isso é público, né, quem tiver os pré-requisitos pode prestar a prova. Cara, eu fiquei sabendo por amigos que me enviaram. Falaram, olha, abriu essa vaga aqui. E como o meu pós-doc já tava no final, eu tinha, sei lá, mais 15 dias de bolsa. Eu falei, por que não, né? Eu já tava nessa procurando outra coisa pra fazer. E aí eu comecei a estudar para esse concurso, tinham me enviado, eu fiz a inscrição, mandei toda a documentação, né, a parte mais burocrática e comecei a estudar para a prova. E aí, prestei a prova, só que eu não passei. Ah, não? Não. Quem passou foi um amigo meu, foi o Luiz, e eu fiquei em segundo lugar. Né? Eu falei, caramba, segundo lugar. E assim, Fernando, eu morei na Bahia há muito tempo, né? Como eu falei, e era meu sonho voltar pra Bahia. Não, imagina, né? Era meu sonho voltar pra Bahia. Falei, cara, o Luiz passou. Aí eu conhecia ele mais ou menos, peguei o meu computador e mandei um e-mail. E aí, Luizão? Vai pegar a vaga? Que eu já tô aqui de olho, né? Aí ele tava fazendo Lavras, pós-doc em Lavras também. E aí ele falou, cara, vou pra essa vaga aí. Sinto muito, mas eu vou ficar com a vaga. Porque é uma vaga muito interessante, né? E aí ele ficou com a vaga. Aí eu falei, e agora, José? Meu plano A foi embora, né? E aí, cara, sempre durante também esses entre safras, né? Entre doutorado, até na graduação, bolsas, quando você tem bolsa, não tem bolsa, é muito difícil. E eu fiz muita consultoria. Cara, e foi numa dessas consultorias que eu conheci o Hugo Fernandes. Olha aí, um grande abraço aí, Hugo Fernandes, seu fanfarrão. A gente se conheceu, cara, em Abunã, cara, na Amazônia. E aí, consultoria, aquilo são várias histórias, né? Dormindo no meio do mato, a onça esturrando. E aí, quando eu vi que eu não passei, voltei pra consultoria, né? Porque a gente não vive só de vento. A gente tem que trabalhar. E aí eu comecei a fazer algumas consultorias pra arrecadar uma grana até que saísse alguma outra coisa mais estável, né? E aí eu fui fazendo consultorias. E numa dessas consultorias eu tava... Já era tipo agosto de 2018. E eu tava no Mato Grosso, né? Aquela loucura de campo, quente pra caramba, Imagina, suando. Mato Grosso. Aquela coisa leve, né? Aí toca meu celular. Aí toca número desconhecido, eu desliguei. Toca de novo, mesmo número. Eu falei, não é possível que é telemarketing, né? Deve ser alguma coisa séria. Na hora que eu atendi, era a coordenadora da seleção. Olha aí. Ela falou, Ricardo... Falei, oi, tudo bom? Então, o Luiz, ele passou num outro concurso público para professor efetivo na UFSB. Olha aí. Cara. E ela falou, olha, a gente tá chamando o segundo colocado. Falei, como é que é? Sensacional, Rapaz, hein? cara, o celular quase caiu no chão. Fiquei muito emocionado mesmo, porque era mais uma concretização de um sonho, né? Sim. Voltar pra Bahia. É muito massa vir estudar em São Paulo, né? Fazer todas essas escolas que a gente conhece de referência. Mas o que eu mais queria era voltar para poder contribuir com o conhecimento que eu tive, né, no Sudeste, lá na Bahia, que é um lugar que eu gosto muito, né? E aí, na hora que ela me falou isso, eu falei, não acredito. Falei, não é trote, não? E não era, cara. Pô, um trote muito cruel, né? Muito cruel. Aí eu falei com ela, falei, olha, eu tô numa consultoria, eu tô terminando daqui uma semana, aí eu volto e a gente começa a fazer toda a papelada, né? Porque tem vários exames
exames admissionais, várias coisas, e a gente começa a entrar com a papelada pra eu ir. E aí eu fui, finalmente, voltei, final de agosto de 2018 pra Bahia, cara, pra Ilhéus. Que legal, sensacional. Aí foi muito bom, cara, porque até eu fiquei na casa do Luiz. Ele que me acolheu lá. Então foi muito legal, porque aí, chegando lá, né, agora como professor, né, da universidade, professor visitante, foi muito bacana. E como que começa isso assim? Você chega lá, você fala, ó, toma aqui sua sala, como é que você começa? Chega lá, porque você sempre teve assim, você sempre trabalhou muito em equipe, à medida que você foi, né, o que eu fui percebendo, convivendo com você, à medida que você já orientava alunos, já ajudava bastante gente com análise, com coleta de dados, treinava gente e tal. Então, para você partir, é mais uma questão de formalizar uma posição na universidade do que começar um novo ciclo, né, uma continuidade do que você já fazia. Mas como que é essa chegada, assim? Tipo, ó, tá aqui sua sala, como é que funciona isso? Assim, foi muito legal, né, como você falou, quando eu cheguei lá, né, não tem assim, toma aqui sua sala, né, porque a gente tá numa esfera ali, a UESC é excelente, mas a gente tá numa esfera estadual, a gente sabe que hoje a educação é muito carente de verba, investimentos, então não tem assim, toma aqui sua sala. Toma aqui sua sala, o controle do ar-condicionado. Exato. Não, a gente tem um laboratório, né, onde eu fui incorporado, que é o Laboratório de Ecologia Aplicada, com vários estudantes de mestrado, graduação, né, tem pós-doutorandos também, pós-doutorados lá, e tem a pesquisadora, que a gente chama de pesquisadora-chefe, ela não gosta dessa denominação, mas é ela que é a alma ali do laboratório, sabe? E aí, cara, eu fui muito bem recebido, muito bem recebido. Eu não tinha minha sala, mas eu tinha minha mesa, já era muito bom. E fui muito bem acolhido, né? Claro, terminei minhas orientações que eu tinha, as orientações de mestrado na Unesp em Rio Claro e tudo mais, e comecei a trabalhar junto com essa galera. Comecei a dar aula também, e os alunos de graduação começaram a me procurar. Professor, quero fazer um estágio com você, não sei do que. Então foi muito legal, assim, porque eu tive bastante procura por parte de graduação e da pós também. Eu já cheguei lá, foi muito legal, porque eu já cheguei com uma doutoranda, né? Olha aí. Foi muito legal. Então eu já cheguei com uma doutoranda e a procura foi sempre aumentando para suprir essa demanda, né, que é a área que eu trabalho, ecologia de pequenos mamíferos e tal. Então eu fui alinhavando todo esse pessoal comigo. E hoje a gente tá com uma equipe muito legal. Não só eu, mas o laboratório, né? Sim. A gente tá com uma equipe muito legal. A gente desenvolve vários projetos ali no sul da Bahia. A gente, inclusive, tem um projeto que é o nosso xodó agora, que chama Economia das Cabrucas. Sensacional. E cabruca, pra quem não sabe, é a plantação de cacau, né? De pés de cacau, chocolate, pra quem não sabe. O chocolate vem da amêndoa do cacau, né? E a cabruca nada mais é do que esse plantio de árvores de cacau embaixo da mata. Então eles tiram um pouco do subbosque e eles plantam o cacau ali, porque o cacau vai na sombra, né? Então você tem ainda a floresta associada a uma cultura, que a gente chama, né, de agrofloresta. Você tem essas agroflorestas no sul da Bahia, onde elas conseguem ainda segurar um monte de fauna. Sim, putz, é muito legal. Super importante, né? Super importante ali pro sul da Bahia. E aí a gente começou a trabalhar lá, cara. E a gente tá vendo umas coisas maravilhosas que não posso contar agora, mas que em breve sairão aí. Então são processos lindos, assim, isso é bem legal. E outras coisas também, né, assim, eu acho muito legal esse espírito agregador, né, Ricardo, que você tem. E logo que você chegou, você já articulou lá uma rede, né, o Combio, chamou todo mundo para conversar e, pô, empresa, e ONG, e outras universidades, e o governo, e pôs todo mundo, pô, vamos pensar em estratégias juntos aqui. Eu achei fantástico, assim. Todo mundo só tem a ganhar com isso, né? E você traz isso muito com você, né? Esse espírito agregador de chamar e tal, incluir a galera. Fernando, realmente, cara, é um negócio que eu gosto muito, assim, sabe? Eu adoro as pessoas que estão em volta de mim e sempre que eu posso, eu tento agregar. Eu acho que trabalhando junto, em equipe, a gente só tem a ganhar, né? Porque eu sou bom numa coisa, você é bom em outra, né? E assim vai, cara. A gente consegue várias pessoas muito boas trabalhando em prol de um objetivo. Eu acho que a gente só segue pra frente se for assim, né? Então, assim, essa questão do Combio
tá sendo fantástica, tá crescendo cada vez mais, né? A partir de uma iniciativa, foram várias pessoas que tiveram essa iniciativa, mas você tem já hoje uma rede com várias, gente da área privada, gente de ONGs, universidades, todo mundo trabalhando junto em prol de um objetivo. Eu acho que isso é super legal. Assim, sempre que eu tento, eu tento trabalhar em conjunto, porque trabalhar sozinho é muito chato. E isso é biologia da conservação, né, Isso cara? é biologia. Você tem, que é a característica principal, a interdisciplinaridade, vários grupos, várias expertises, né? A gente discutiu muito isso, ninguém faz conservação sozinho, né? Não. Então, muito legal. E você já reuniu um pequeno exército de estudantes lá, né? Disciplina de campo e tal, levando a galera pra conhecer os lugares. Cara, foi um negócio, assim, aquilo, né? Eu fiz disciplina de ecologia de campo. E agora ministrar ecologia de campo, pra mim, é a coisa mais deliciosa que existe, né? Porque você consegue passar muito do que você recebeu, né? Sim. E eu gosto muito disso com os alunos. É o momento que eles realmente aprendem, né, a ecologia. Então, nas disciplinas que principalmente que eu ministro, que é comunidades, ecologia de comunidades, populações, ecologia de campo, eu sempre tento passar, né, essa visão ecológica para eles. Principalmente na ecologia de campo, eles têm que trabalhar juntos, sabe? E desenvolver projetinhos. Isso é muito legal, porque é intenso. A gente sabe que é intenso, né? Muitos esperneiam, né? Sabem que é quase uma semana de curso, né? É muito intenso, todo mundo vivendo junto, né? Almoçando, tomando café, todo mundo junto. Mas ao final, cara, o produto é maravilhoso. Assim, o relato dos alunos, sabe? Né? O salto exato de aprendizado deles é nitidamente grande, sabe? Então isso é muito legal. Uma outra disciplina que eu tô ministrando lá, cara, é divulgação científica. Olha aí, que legal, cara. Eu vou abrir vaga agora semestre que vem, já fazendo aqui o jabazinho. O jabazão. Faz o jabá aí, cara. Exato. Se quiser, data, tudo aí, pode fazer. Não, semestre que vem, para os alunos da pós-graduação, né? A gente vai fazer a disciplina de divulgação científica. Isso é muito legal, porque a gente aborda diversos meios de fazer divulgação científica, né? Desde um evento como esse que eu falei de Ser Ver Ciência, até fazer um relato de um artigo científico para uma revista pouco mais, ou vamos dizer assim, menos científica, né? Onde você tenha pessoas lendo, tipo Super Interessante, Terra da Gente, né? Sim. Coisas que o público geral lê. Sim. Então isso é muito legal, é fazer com que o aluno tenha a capacidade de passar informação científica por um jeito mais maleável, né, e mais entendível para a sociedade. E é legal ter um treinamento para isso, né? Eu fiz o Mauro traz muito isso, né? O Mauro Galete de, você publicou um artigo, agora escreve uma notinha, manda pro jornal, né? Manda para uma revista, manda para tenta atingir mais gente com isso do que simplesmente o artigo. Então, e isso é muito importante, gente, fazer isso, não só com artigos, mas no dia a dia também, né? Com certeza, é super importante, porque eu acho que o quanto mais você atingir, né, as pessoas com o seu trabalho, né, que você acha importante, que realmente, muitas vezes, os nossos trabalhos, eu acho todos os meus trabalhos muito importantes. E o quanto mais eu atingir, eu acho mais legal, porque eles vão realmente entender o que eu tô fazendo. Sim. Né? Eu não tô fazendo só um artigo para publicar na revista XYZ e ficar lá com poucas pessoas lendo, né? Eu quero atingir o máximo de pessoas. E se isso for usado para políticas públicas, melhor ainda, né? Então, eu acho que assim, a gente divulgar o que a gente faz em diversas esferas, né? A gente tem que fazer isso. Sim, claro. Sim. Ontem eu desci em São Paulo, uma coisa bem abstrata, né? Eu fui de ônibus. E a gente passa, aí desculpa quem não conhece São Paulo, você passa na frente de uma central de distribuição elétrica gigantesca ali no fim da Fernão Dias. Sim. E eu fiquei olhando aquilo, falei, caramba, cara, olha que loucura esse negócio. Aí eu fiquei pensando, velho, olha o quanto de ciência tem nesse troço, bicho. Aí eu comecei a pensar, eu falei, velho, as pessoas têm esse distanciamento. Cara, quanta ciência você tem numa lâmpada? Exato. É muita ciência, né? É muita ciência que você tem numa lâmpada, cara.
cara? Veja o quanto ela já mudou, né? Do que Pois era antes é. do que é hoje. Eu fico assim, caramba, cara, tudo que tá à nossa volta, né, bicho? Tem ciência, tem ciência. É incrível, desde uma mesa que você senta, né? Uhum. Que teve uma máquina que Sim. foi desenvolvida para fazer essa mesa, né? A gente respira ciência todos os dias, mesmo que a gente não saiba, que algumas pessoas não saibam, a gente respira ciência, tudo é ciência, né? Fantástico. Pô, Ricardo, cara, eu te agradeço demais de estar aqui. Eu queria mandar também um abraço aí pra galera da UESC, que a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes lá. A galera tá sempre mandando mensagem. Cara, muito obrigado. Fiquei super feliz quando eu vi que você tava aqui em Atibaia. Eu falei, pô, caramba, você tá aqui em Atibaia, velho? Pois é. Nossa, eu que agradeço, Fernando. Foi super legal. O Desabraçando é fenomenal. Cada vez mais gente escutando o Desabraçando. Foi um prazerzaço mais uma vez. Claro, né? Quando tiver em Atibaia, eu vou te ligar agora, né? A gente pelo menos sair pra tomar um chopinho, né? Sensacional. Não só trabalha, mas eu que agradeço o convite. Fico super feliz de ter participado do Desabraçando. Quando for pra Bahia, pô, né? Ilhéus estamos lá, né? Já tem lugar pra encostar e comer um pãozinho artesanal, fermentação natural. É isso, uma cervejinha caseira. Olha aí, sensacional. Exatamente. Obrigadão, velho. Imagina, eu que agradeço, Fernando.